Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre propósito, né? Principalmente voltado aos nossos filhos, aos nossos liderados, aos nossos adolescentes que têm sofrido tanto com a depressão, com o suicídio, com a ansiedade, né? No mês de setembro, um mês de prevenção ao suicídio, nós tivemos tantas notícias na mídia sobre esse assunto, inclusive estava lendo a respeito, e a segunda maior causa de morte na adolescência é o suicídio. Mas eu quero, em união aqui com cada um de vocês que está acompanhando esse projeto, de profetizar sobre a vida dos adolescentes dessa geração, que é conhecida como uma geração complexa, que a gente espera imaturidade, espera impulsividade, espera ansiedade. Eu quero que você se una a mim em oração e a gente profetize sobre eles, na verdade, a unção do Espírito Santo. Que por mais que o mundo espera que seja a geração mais problemática, nós vamos profetizar sobre eles e nós vamos declarar que será a geração mais cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Nosso segundo propósito é fazer parte da família de Deus. E no dia 17, nós estamos lendo sobre um lugar ao qual pertencer. Em Efésios 2:19 diz: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Em 1 Timóteo 3, verso 15, diz: A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e é o fundamento da verdade. Então a gente começa esse capítulo dizendo: Você é chamado para pertencer, não somente crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formado para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que nós somos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os fiéis e fazemos partes uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de um corpo, a igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou nenhuma expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos reestabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo e não um edifício, um organismo e não uma organização. Nós precisamos que a igreja seja um membro ativo, seja um organismo vivo. O irmão Yun, né, que foi um dos maiores pregadores na China, que sofreu diversas perseguições, escreveu o livro Homem do Céu. Quando ele vem para o Ocidente, ele começa a pregar nas igrejas, ele fala assim: Eu garanto para vocês que vocês não precisam gastar mais nada construindo prédios. Vocês precisam sair de dentro das igrejas e ser cristão lá fora e atrair as pessoas para dentro da igreja, porque a igreja não é prédios bonitos. Não é isso que vai fazer com que as pessoas venham para Cristo, mas é nós como organismo vivo e não inativo, sendo cristãos de verdade. Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte da igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim somos como várias partes do corpo humano.
cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo e nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade irmão, todo o restante começa a desmoronar. E aqui tem aquela frase atual, né, que muitas pessoas estão dizendo, né, deu-se até um nome para esse movimento que são os desigrejados. Satanás, ele conseguiu enganar as pessoas para elas pensarem que eu não preciso estar na igreja para amar a Deus. E eu vou te dizer que isso não é verdade. Pode ser uma meia verdade, mas não é uma verdade. Isso é o que eu acho mais perigoso, é quando Satanás usa meias mentiras para nos enganar. O que acontece? Existe uma diferença entre você acreditar em Deus e você ser apaixonado por Jesus. Quando você acredita em Deus, e até o diabo acredita, você conta com Ele para as horas difíceis. Quando as coisas apertam, você clama. Até ir na igreja você vai. Mas quando as coisas estão boas, você não precisa de Deus. Deus, quando você só acredita nele, ele é o seu fast food. Quando você precisa de um McDonald's, você vai lá no drive-thru e compra um. Mas quando você não precisa, você passa reto. E assim a gente faz com Deus. Quando a gente acha que eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de dar dízimo, eu não preciso mudar a forma como eu falo, eu não preciso mudar a forma como eu me visto. Todas essas mentiras, elas estão dizendo uma única coisa: você é mais importante para você do que Deus. E Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Então, se eu não estou disposto a mudar, se eu não estou disposto a abrir mão de coisas por amor a Deus, eu não o amo de verdade. Eu simplesmente acredito que ele existe. Mas quando você é apaixonado por Jesus, ir na igreja não é um fardo, é um privilégio. Quando você é apaixonado por Jesus, dar o dízimo não é um fardo, não é uma obrigação, você faz com prazer e alegria, porque você não teria nem aquele dinheiro se Deus não tivesse te dado vida em primeiro lugar. Porque quando você é apaixonado por Jesus, você sabe que tudo é por graça e nada é por ter merecimento próprio. Você sabe que se você tem aquele dinheiro, você tem porque Deus te deu o emprego, porque Deus te deu vida, porque Deus te deu capacidade, porque Deus te deu inteligência, porque Deus faz com que as pessoas achem graça aos seus olhos. É tudo por causa dele e nada por causa da gente. E essa analogia ela é interessante porque quando você está apaixonado, você atravessa a cidade para ver a pessoa que você está apaixonada. Você deixa de fazer coisas que você queria para fazer aquilo que a pessoa que você ama quer fazer. Você deixa de escutar o que você gosta para escutar o que a pessoa gosta. Você deixa de ver um filme que você queria para ver um filme que a pessoa quer, porque você está apaixonado por ela. Mas quando a gente fala de Deus, eu não preciso de ir na igreja para amar a Deus, mas Deus nos ordenou ir para a igreja. Jesus disse que nós precisávamos mudar. Ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Claro que ama. Ama tanto que ele não quer que você fique da forma como ele te encontrou, mas ele quer que você seja transformado. Ele quer te fazer um vaso novo, um vaso de honra. Então, isso é um engano que Satanás tem disseminado nas pessoas. E eu te faço esse questionamento: você acredita em Deus ou você ama Jesus? Porque acreditar em Deus, até o diabo acredita. Mas ser apaixonado por Jesus exige fazer as coisas que ele te ordenou, tomar a sua cruz e segui-lo. Amém? Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. A pessoa diz: não preciso da igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Né? Até interessante, lá em Efésios 5, se eu não me engano,
Paulo está falando sobre como devem ser os relacionamentos, e ele fala para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E no versículo seguinte, ele fala: homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo amou a igreja de tal maneira que ele deu a vida dele por ela. E você está dizendo que você não precisa dela? Eu não só digo que você precisa dela, como ela precisa de você. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamado de a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o seu corpo. Não, no entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. E aqui é interessante, né? Vamos refletir sobre isso. A gente tem usado a igreja ou nós temos amado? Eu vou para a igreja quando eu preciso de oração. Eu vou para a igreja quando eu estou passando um aperto financeiro. Eu uso a igreja ou eu a amo? A comunidade local, salvo em poucas importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é usada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. No entanto, no Novo Testamento, parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem o corpo, ovelha sem um rebanho, ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou sem igrejas, desigrejados, que ficam circulando de uma igreja a outra sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso, muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus discorda veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa igreja local. Eu acho interessante, uma pessoa me contou uma história uma vez de que uma pessoa disse para ela: eu era da igreja, mas eu desviei, e a igreja é isso, é aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E a pessoa falou para ela assim: aquilo ali é sua esposa, né? Minha esposa. Se eu for lá agora e bater nela, o que você vai fazer? Nossa, eu vou ficar com raiva, vou te bater também, vou te tirar de cima dela e tal. E ele falou assim: então por que você está fazendo isso com a noiva de Cristo? Ela, a igreja é a noiva de Cristo. Ela não foi feita para você depreciá-la, nem para você discriminá-la. Ela foi feita para você ajudar a fortalecê-la. Se existem problemas na igreja, o problema começa com você, porque você também não é perfeito. Você não é perfeito e você não vai achar a igreja perfeita, porque ela é feita de pessoas imperfeitas. Mas é na nossa fraqueza que a força do Senhor nos aperfeiçoa. Nós precisamos estar na igreja local. E por quê? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações de raça, posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é corpo de Cristo isolado. Precisamos dos outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo de Cristo. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula para você aprender a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra.
Somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entregamos a nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos, uma disposição para amá-lo da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo, cheio de amor. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submetermos-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não tem ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos de algo a mais que a Bíblia para Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos dos irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer. E o corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para uma missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, ele prometeu edificar a igreja dele. Não é sobre você, é sobre ele. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. E aqui, assim, a gente às vezes vê pessoas dizendo: ah, mas eu não gosto de ir nessa igreja porque eles não valorizam meu ministério, não reconhecem meu ministério, tal, tal. Querido, não é sobre você. Deus não veio para te dar cargo e função. Ele veio para que a igreja fosse salva, para que as pessoas fossem salvas. É por isso que ele veio. Você tem o privilégio de poder servi-lo. Olha que maravilha. Não é porque você merece, não é porque você é mais lindo, mais eloquente, mais sábio, conhece mais da palavra. Não. Tudo é por causa de Jesus. Se ele quiser, ele usa a mula de Balaão. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o corpo espiritual de seu filho. A igreja é um instrumento do Senhor nesse mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando uns aos outros, devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso, concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a ele nos unimos nessa obra grandiosa
grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e a faremos bem em realizar. Gente, o único interesse de Satanás é destruir a igreja. Ele quer mais que as pessoas achem que podem servir a Deus sozinhas. Ele quer mais é que criem-se picuinhas, fofoca, dissensões na igreja, divisões. O que ele mais quer é que o reformado não converse com o pentecostal. É isso que ele mais quer, divisão. Jesus vem buscar uma única igreja, ele não vem buscar denominação. E ele vem buscar o trigo, não é o joio que vai na igreja toda semana e fica fazendo coisas erradas. Fica fofocando, fica mentindo, fica adulterando. Não. Jesus disse que, na verdade, Paulo escreveu depois, se não me engano, o Tiago, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Nós somos salvos por Jesus Cristo, mas nós não podemos crucificar Jesus de novo. Então, depois que eu aceito Jesus, o que eu tenho que buscar é mudança de vida. E nós precisamos do corpo de Cristo para nos fortalecer. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso. Por esse motivo, ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, isso aqui é extremamente importante. Porque quando a gente peca e aquilo incomoda a gente tem que pedir perdão a Deus, a gente se arrepender e mudar de vida. Se você peca de novo e você não sabe, meu Deus, eu pequei de novo, quão pecador eu sou, Senhor, me ajuda a mudar, confessa o pecado para que você seja curado, fale com alguém, eu faço isso e isso errado, preciso, ora por mim, me ajuda nessa caminhada, porque senão isso vai te cauterizando. Você comete esse pecado hoje, você comete amanhã, você comete depois de amanhã, isso vira uma estimação para você. E aí aquele pecado que você guarda debaixo de sete chaves, e aquilo vai te cauterizando, vai te afastando de Deus. E aí você não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai mais sentir aquela, falar, meu Deus, eu fiz errado. Aquele aviso que vem dentro do seu coração falando assim, isso não está certo. Você fica cauterizado. Nós não podemos ter pecado de estimação. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida um dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Né? Em Provérbios fala, né? É com um amigo, é como um ferro, né? Que afia o outro ferro. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás exulta em ver os fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferente para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra a sua estratégia. É aquele negócio, ovelha sozinha, banquete grande para o lobo. E está tudo na igreja. No livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, ele explica como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-la a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer as suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar os 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração ajuda a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. No mundo, não há nada que se compare à igreja.
E falando sobre talentos, Jesus conta uma parábola sobre isso, onde ele fala, né, que um recebeu 10, um recebeu 5, um recebeu um. O talento era como um dia de trabalho naquela época. E as pessoas pegam esse talento, o que tinha 10 ele multiplica, o que tinha 5 multiplica, e o que tinha um ele esconde na terra. Gente, nós estamos escondendo os nossos talentos? Porque o talento que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, foi feito para que nós possamos servir a igreja local. Não espere pregar na África se você não prega na sua igreja. Não espere pregar na igreja se você não prega para os de dentro da sua casa. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não é fiel sobre o muito. Deus não vai te colocar num lugar onde você não vai conseguir servi-lo de todo amor, de todo seu coração, onde você será corrompido. Vamos tomar cuidado com isso. Não escondam os seus talentos, mas trabalhe na igreja local. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal de seres humanos, mas essa também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como os casais que querem viver juntos, sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se à igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, você jamais vai encontrar. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz comigo e com você. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que um compromisso com Cristo, e inclui compromisso com outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pelas vontades de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz salvação e a segunda, comunhão. Quando você achar a igreja perfeita, ela deixará de ser perfeita porque você chegou. Quem disse isso, se eu não me engano, ou foi o Charles Spurgeon ou foi o C.S. Lewis. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer e não apenas para crer. Versículo para memorizar. Assim também em Cristo, nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. 2 Coríntios 8:5. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Fica aí o questionamento. E aí, voltando para os filhos, se você tem filhos, você os obriga a ir na igreja. E quando chega da igreja, você fala mal do pastor, fala mal do fulano, fala mal do ciclano. O que que ele vai pensar? Por que que eu tenho que ir nesse lugar que todo mundo, ninguém presta? Pastor é assim, pastor é assada, fulano é assim, fulano é assado, o lugar só tem briga e divisão. Por que que eu quero ir nesse lugar? Não fale mal da sua igreja para ninguém, especialmente para os seus filhos. Se você percebeu que o local onde você está frequentando não tem seguido as doutrinas santas do Senhor, não tem pregado Bíblia, mas tem praticado doutrinas criadas por homens, doutrinas de demônio, mude de igreja, mas seja sincero aos seus filhos, porque você fez essa escolha. Estamos mudando porque esta igreja onde nós estávamos indo aconteceu isso, isso e isso. E de acordo com a palavra, esse, isso e isso é o correto. Explique. Eles são inteligentes, eles querem saber, eles precisam entender as coisas. É natural que eles questionem. É até parte do desenvolvimento do cérebro deles e da maturidade.
Então explique por que que você está mudando de igreja, mas não mude de igreja, porque você está com picuinha com fulano, com Beltrano. Peça perdão e reconcilie, porque você vai mudar de igreja, mas você vai arrumar picuinha com outras pessoas, e aí você vai mudar de igreja de novo, e você vai mudar de galho em galho. E o que isso vai ensinar para o seu filho? Você precisa ser parte da família local. E família é família. A gente não vai cortar a relação. A gente vai perdoar e vai seguir em frente. Amém? Que a paz de Jesus esteja em cada um de nós.